Você realmente conhece o Espírito Santo? Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a maneira como você entende Deus e como vive a sua fé. A maioria das pessoas fala sobre o Espírito Santo como se fosse um vento, uma força ou até uma simples sensação que aparece em momentos de oração. Mas o que você talvez ainda não tenha percebido é que o Espírito Santo é uma pessoa, uma presença viva, real e poderosa, que deseja caminhar ao seu lado todos os dias. E o mais curioso é que, embora ele seja parte essencial da Trindade, é também a pessoa mais ignorada por grande parte dos cristãos. E é por isso que, muitas vezes, a fé parece vazia, o coração parece frio e a oração parece não sair do lugar. Quando você pensa em Deus, talvez imagine o Criador sentado em glória nos céus. Quando pensa em Jesus, você consegue visualizar o homem que andou entre nós, que curou, amou e se entregou. Mas quando alguém menciona o Espírito Santo, o que vem à sua mente? Um vento? Uma pomba? Uma energia invisível? Se for isso, você está prestes a descobrir algo muito mais profundo. Porque o Espírito Santo não é um símbolo, não é um sentimento e não é uma força impessoal. Ele é o próprio Deus habitando dentro de você. E entender isso é o primeiro passo para uma transformação que pode reacender a sua fé. Imagine o seguinte: você tem um melhor amigo que mora com você, mas nunca conversa com ele. Você acorda, vive o seu dia, enfrenta seus problemas, faz suas escolhas e ignora completamente aquele que está ao seu lado, pronto para te ajudar. É assim que muitos vivem em relação ao Espírito Santo. Ele está ali, presente, paciente, esperando ser convidado a participar, esperando um simples "fala comigo". Mas a maioria de nós vive tentando ser forte sozinho, resolver tudo na força do braço, quando na verdade, o poder que precisamos já está dentro de nós. O Espírito Santo é o elo entre o céu e a terra. É o sopro de Deus que deu vida a Adão e continua dando vida à sua alma, hoje. É aquele que transforma informação em revelação, letra em vida, religião em relacionamento. Ele não veio apenas para inspirar, mas para habitar. E quando você entende isso, percebe que ser cristão não é seguir regras, mas viver uma amizade profunda com o próprio Deus. Pense assim: o Pai é a fonte, o Filho é o caminho, e o Espírito é o poder que flui desse relacionamento. Ele é quem traduz a voz de Deus em algo que você consegue sentir, compreender e viver. É como se Deus falasse, e o Espírito Santo fosse o tradutor que transforma o que é divino em algo que toca o seu coração de forma pessoal. Ele é a presença que sussurra quando tudo está em silêncio. Mas o que o Espírito Santo faz de fato? O que muda quando você o reconhece e se aproxima dele? Primeiro, ele convence. E isso não significa que ele te acusa, mas que ele te mostra o caminho certo. Quando você está prestes a tomar uma decisão errada e algo dentro de você incomoda, é ele te dizendo: não vá por aí. Quando você sente paz sobre algo que parecia incerto, é ele confirmando: esse é o caminho. Ele é a bússola da alma, apontando para o norte quando tudo parece confuso. Depois, ele guia e ensina. Já aconteceu de você ler um versículo que já conhecia, mas de repente, algo novo saltar das palavras? Como se uma luz se acendesse e tudo fizesse sentido. Isso é o Espírito Santo. Ele é o seu professor interior, o que transforma a Bíblia em um diálogo vivo. Ele pega o que Jesus ensinou e aplica diretamente à sua vida, nas suas dores, nas suas dúvidas e nos seus desafios. É ele quem revela o que você precisa ouvir, não o que você quer. E mais do que isso, ele habita em você. Ele não faz visitas ocasionais, ele mora dentro de quem o recebe. Quando você se abre, o seu corpo se torna templo dele. Isso quer dizer que onde quer que você vá, Deus está ali com você. Nos momentos em que você se sente fraco, ele é a força. Quando você se sente perdido,
Ele é a direção. Quando você chora, Ele é o consolo. Quando o medo te paralisa, Ele é o poder que te faz levantar. Talvez você já tenha tentado mudar sozinho, já tenha prometido que seria diferente, que não cairia mais nos mesmos erros. Mas o que o Espírito Santo faz é transformar de dentro para fora. Ele não apenas muda comportamentos, ele muda naturezas. Ele é o fogo que purifica, mas que não destrói, o vento que sopra e renova, a água que limpa e dá vida. Ele é o jardineiro da sua alma, cultivando em você o fruto que prova a sua presença: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E repare em algo: a Bíblia não fala frutos, mas fruto. Porque o Espírito não dá um ou outro, ele transforma o seu caráter por completo. Ele produz em você o pacote inteiro, o DNA de Cristo sendo formado dentro de quem se entrega. O problema é que muitos tentam fabricar esse fruto com esforço humano, mas o Espírito Santo não precisa de esforço, precisa de espaço. A sua parte é deixar ele agir, é não sufocar o que ele quer produzir. Mas há algo ainda mais profundo. O Espírito Santo intercede por você. Nos momentos em que você não sabe o que orar, quando as palavras simplesmente não saem, ele ora por você, com gemidos que não podem ser explicados. Ele é a linha direta entre você e o Pai. Mesmo quando você está quebrado, em silêncio, achando que Deus se esqueceu de você, o Espírito está intercedendo, levando suas dores diante do trono. É o amor de Deus orando em seu favor. E há um detalhe poderoso. O Espírito Santo não apenas consola, ele capacita. Ele não te dá dons espirituais para mostrar poder, mas para servir e amar. Ele te equipa para cumprir o propósito que Deus colocou na sua vida. Alguns recebem dons de cura, outros de sabedoria, outros de ensino, outros de discernimento. Mas todos são capacitados para serem testemunhas vivas da presença de Deus na terra. Em Atos, Jesus prometeu que o Espírito Santo viria e traria poder. E esse poder ainda é real hoje. Mas não é um poder teatral. É um poder prático. É o poder de amar quando é difícil, de perdoar quando dói, de continuar crendo quando tudo parece perdido. É o poder que te faz se levantar depois da queda. O Espírito Santo é o combustível da vida cristã. Sem ele, a fé vira ritual. Com ele, a fé vira fogo. Mas como você pode conhecê-lo de verdade? Como transformar essa ideia em relacionamento real? Primeiro, reconheça que precisa dele. Pare de tentar ser cristão pela força. Diga com humildade: Espírito Santo, eu não consigo sozinho. Essa entrega abre a porta. Segundo, convide-o para participar. Fale com ele como você falaria com um amigo. Espírito Santo, me ajuda a tomar essa decisão. Me mostra o que fazer. Me guia hoje. É simples, mas transforma tudo. Terceiro, preste atenção. O Espírito fala, mas não grita. Ele sussurra. Às vezes ele fala através de um versículo, de uma lembrança, de um desconforto, de uma paz inexplicável. Aprenda a reconhecer quando é ele. Isso vem com prática e sensibilidade. Quarto, não o entristeça. E sabe como isso acontece? Quando você ignora o que ele mostra, quando insiste em algo que ele já pediu para você deixar. Ele não se afasta por orgulho, mas porque respeita a sua liberdade. E quinto, seja constantemente cheio. A vida com o Espírito não é uma experiência única, é uma caminhada diária. É como respirar. Você precisa continuamente dele para viver. Seja cheio através da adoração, da leitura da palavra, da comunhão e da obediência. Quanto mais você se aproxima, mais ele preenche cada parte de você. Talvez o que esteja faltando na sua fé não seja mais esforço, mas mais presença. Talvez o vazio que você sente não seja falta de religião, mas falta de relacionamento. O Espírito Santo é a ponte entre o que você crê e o que você vive.
Ele é o poder de Deus em movimento dentro de você. Então, quem é o Espírito Santo? Ele é Deus em você. Ele é o consolo nas suas lágrimas, a voz na sua consciência, o fogo que acende o seu coração e o guia que te mostra o caminho. Ele é aquele que te lembra que você não está sozinho, que o Pai ainda te ama, que Jesus ainda é suficiente. Ele é o segredo da fé viva, o sopro que transforma o desânimo em coragem, o medo em confiança, o caos em paz. Agora, imagine como seria sua vida se, a cada manhã, antes de levantar, você dissesse: Espírito Santo, eu te convido para esse dia. Me guia, me transforma, me enche. Imagine se você aprendesse a perceber os sinais dele, as pequenas direções, os toques suaves. Imagine viver com a certeza de que Deus está dentro de você, agindo em cada detalhe. Nos próximos 7 dias, faça esse teste espiritual. Antes de tomar qualquer decisão, pare por um instante e diga: Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça? E então, ouça. Você vai começar a notar pequenas coisas. Uma paz nova, uma clareza diferente, um impulso de ajudar alguém, um consolo inesperado. Esses são os sinais de que ele está agindo. Você não foi criado para viver uma fé fria e distante. Você foi feito para viver cheio da presença do Espírito Santo. Pare de tratá-lo como um conceito. Busque-o como uma pessoa. Converse com ele. Ouça-o. Ande com ele. Porque quando o Espírito Santo se torna real, tudo muda. As orações ganham vida, a Bíblia ganha voz, o coração ganha fogo. E se essa mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários: Eu quero conhecer o Espírito Santo. Deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa dessa presença e se inscreva no canal para continuar crescendo na fé. Que o Espírito Santo te encha hoje, te guie amanhã e permaneça em você todos os dias.